Provérbios, capítulo 23. O sábio não é motivado pela inveja. Como somos confrontados pela palavra de Deus. O mesmo autor de Provérbios, o sábio Salomão, na obra do Eclesiastes, disse que ficou admirado de ver que toda a destreza em obras vinha da inveja do homem ao seu companheiro. Mãe! A cobiça, a inveja, o ciúme, o desejo violento de possuir o que outros possuem e o incômodo de não se alegrar sinceramente quando nossos conhecidos sobem um degrau a mais antes de nós, é um assunto sensível demais de tratar. Os que ascendem um degrau podem ser tentados ao orgulho, enquanto os que permanecem no mesmo nível inferior são tentados à inveja. A inveja, a cobiça, o ciúme podem consumir uma pessoa por dentro. E esta pode sumir temporariamente por conta disso ou definitivamente. Além de gerar rancor e amargura. E isto não serve de modo nenhum como motivação para o sábio. Amém? Provérbios 23 a 24, versículo 22, nos motivam a não cobiçar o que os outros têm à mesa. A não cobiçar suas realizações, seu exibicionismo, sua luxúria e seus pecados. A não cobiçar sua maneira mundana de curtir a vida, sua aparência física ou força, e nem cheguemos ao ponto de imitar as suas obras. Houve na igreja antiga quem chegasse a dizer que o primeiro pecado cometido por Satanás não foi o orgulho ou a mentira, mas a inveja do relacionamento do homem e Deus. A cobiça é algo que notamos muito bem em outras pessoas, mas nunca o enxergamos em nós mesmos. O grande desafio de estudar este trecho de Provérbios é julgar a nós mesmos e limpar o nosso coração dessa motivação indigna. Porque os corações dos sábios não são corações invejosos. Amém? Bem, Provérbios 23, versículo 1 a 9. Não cobice a vida das pessoas de alta posição no mundo. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues de seres rico, para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então não cobice a vida das pessoas de alta posição no mundo. A vida da alta sociedade está cheia de armadilhas. As pessoas não são o que falam que são. Suas intenções estão camufladas. Tudo é feito com um propósito bem definido. Podemos estar sendo aliciados sem perceber. Pessoas querem nos usar ou nos comprometer.
e vão usar a nossa cobiça para conseguir tal feito. Os articuladores profissionais usam a nossa própria cobiça para nos tentar a associação com seus maus planos. Eis porque o diabo não teve sucesso com Jesus na tentação do deserto. Lembra? Jesus não tinha cobiça. Então não adianta mostrar para ele todas as glórias do reino desse mundo. Ele não ia cair nessa, né? Jesus não tinha inveja de quem tinha mais fama do que ele até aquele momento. Portanto, não adiantava tentá-lo a se atirar do pináculo do templo. Porque as tentações de Satanás não tiveram sucesso com o Filho de Deus? Porque Jesus era livre da cobiça, do ciúme e da inveja. A busca por ficar rico é uma cilada para a nossa própria cobiça. Vemos outras pessoas no auge e começamos a perseguir o mesmo que elas conseguiram. Mas essa busca pode virar uma grande frustração, como uma miragem no deserto, e pode escapar como a ave que jamais poderá ser recapturada, como a águia que voa tão alto que o homem não pode mais recuperar. Então afaste-se de pessoas invejosas. É isso que o Provérbios está dizendo. Afaste-se de pessoas invejosas que sonham em ser como os outros e não vivem a sua própria realidade. Que têm sonhos e mais sonhos de grandeza. Então fiquemos atentos. O invejoso é traiçoeiro. Ele não ficará feliz com a sua companhia. Ele apenas está disfarçando. E não pense que ele é seu amigo, porque se ele é invejoso, cobiçoso, ele também vai ter inveja de você. E quem tem inveja de você não serve para ser seu amigo. Nunca será um amigo verdadeiro. Tempos depois ele vai te deixar, porque você é diferente. Então o cobiçoso vai te prejudicar veladamente primeiro, até você descobrir que ele estava te prejudicando por inveja. Então, quem andar confiando numa pessoa cobiçosa e ciumenta terá uma grande decepção. Vomitará tudo que comeu e terá perdido o seu tempo. Então certamente você já teve essa decepção, porque você andou com alguém que era cobiçoso e invejoso. Você verá que nada era real e que tudo vivido com aquela pessoa foi desperdiçado. E tudo que fez para tentar ajudá-la, nada adiantou. Por quê? Porque a inveja é uma doença difícil de sarar. Então o invejoso, cobiçoso, ciumento é um insensato. E como tal não seguirá qualquer conselho que demova desses sentimentos amargos de rancor pelo nosso sucesso. Você sabia que nem todos ficarão felizes com o seu sucesso? Alguns ficarão rancorosos, amargurados, e quanto mais você cresce, mais ele te odeia. Quanto mais você sorri, mais ele se entristece. Então, não adianta tentar convencer essa pessoa a ser demovido desse sentimento de rancor, de mágoa pelo nosso sucesso. Porque você vai perder as suas suaves palavras. Os ouvidos deles não estarão conosco. Por quê? Porque os ouvidos do invejoso não estarão conosco. Porque os seus olhos estão quase caindo do seu rosto de tanta gordura, né? Então a aplicação: se você é um discípulo de Jesus e vive em meio à alta sociedade, fique atento às coisas e às pessoas que tentam usar a nossa própria cobiça para nos comprometer com seus pecados. Suas verdadeiras intenções sempre estão camufladas. Aos demais discípulos: não comamos o pão dos invejosos. Livremos-nos de suas influências e não soframos em suas mãos. Amém?
Provérbios 23, versículos 10 a 21. A inveja nos leva a cometer injustiça e nos trará prejuízos permanentes. Provérbios 23, 10 a 21. Diz assim: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, teme ao Senhor. Perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Está vendo? A inveja nos leva a cometer injustiças e nos trará prejuízos permanentes. Os versículos 10 a 12 são instruções contra alguém se aproveitar dos que estiverem em dificuldades e abusar dos que estiverem sem defesa. Porque no final, Deus vai defender quem não tem como pagar um advogado, né? Então, Deus, porém, será o seu resgatador fiel e defenderá a causa de todos os aflitos. O homem sábio não se achará em demanda com Deus, pois no lugar de astúcia, se aproveitando das pessoas em situação difícil, ele buscará ouvir a sabedoria e o conhecimento. Os versículos 13 a 18 reafirmam a responsabilidade dos pais disciplinarem a alma dos filhos. É preciso perseverar quando parece que a criança resiste à correção, pois sapecar com o marmelo às suas nádegas muitas vezes não a matará. Ao contrário, manter a disciplina é o caminho para que ela não morra antes do tempo. Então, é difícil corrigir nossos filhos, porque parece que eles nunca aprendem na primeira. E o nosso sonho era corrigir uma única vez e tudo desse certo. E você não tivesse que ficar repetindo e às vezes repetindo as suas por causa de um mesmo mau comportamento. Mas a palavra diz: persevere. Você vai fustigar com a vara e a alma dele vai ser livre da sepultura. Então, ver o filho crescer com o coração sábio e palavras retas é motivo de orgulho para um pai que não retirou a disciplina de sua criança. Não retire a disciplina. Continue disciplinando. Continue corrigindo. Os resultados são vistos não imediato, mas no futuro, a longo prazo. Bem, então os pais devem falar claramente com seus filhos sobre as injustiças e sobre os prejuízos de ter inveja dos que estão vivendo sem temor a Deus. Quem teme a Deus não ficará rancoroso e amargurado se os do mundo tiverem mais ou melhor do que eles. Porque no final, o que você tem de melhor é Jesus. No final, a sua porção é o Senhor. Amém? Então, a impressão que o jovem pode ter enquanto cresce é que o sábio justo que teme a Deus
não saiba aproveitar a vida e se divertir estando longe das farras e das orgias e de onde a massa se encontra. Então o jovem não pode ter inveja daqueles que na sua juventude agora só estão pensando em se afadigar no exagero que lhes tirará a força para prosperar. O invejoso será sempre uma pessoa frustrada com o seu estado presente, deixando para ser feliz num futuro incerto que pode nunca acontecer, que pode nunca chegar. Então, o que teme ao Senhor, no lugar de invejar os pecadores, diz aqui o seu provérbio, que ele terá bom futuro garantido. Amém? Bom futuro garantido diante de si. A sua esperança nunca será frustrada. Amém? Então não precisa invejar os pecadores. Teme ao Senhor e o seu futuro será bom. O seu futuro estará garantido. A sua esperança estará sempre diante de ti. Então a aplicação destes versículos é que existe uma forte tendência à cobiça e à inveja e ao ciúme nos jovens e adolescentes enquanto crescem. Eles querem fumar, eles querem beber, eles querem provar alguma coisa ao mundo ou aos seus colegas, eles querem tatuar seu corpo, cortar o cabelo esquisito, eles querem tênis de marca e roupas da moda. Por quê? Porque existe uma tendência natural à cobiça, ao ciúme e à inveja nos jovens e adolescentes enquanto eles crescem. E eles também se sentem rancorosos e amargurados por não terem os mesmos brinquedos ou não viajarem nas férias para os mesmos lugares que seus amigos. E isso é uma tendência à inveja, à cobiça e ao ciúme. E eles também podem ter vergonha de seus pais ou do lugar onde moram e se sentirem inferiores por falta de dinheiro, beleza física ou daquilo que eles acham que os outros têm e ele não. E tudo isso tem origem na cobiça, no ciúme e na inveja. E alguém vivenciar na sua juventude toda essa frustração já é um prejuízo que a pessoa está sofrendo, não é verdade? Tanto para o indivíduo quanto para os que gostam dele. Pois a cobiça, o ciúme e a inveja têm várias formas de se manifestar. Além de gerar injustiças, porque põe sobre outras pessoas coisas que elas não podem conceder, acusa outras pessoas de coisas que elas não têm culpa, além de gerar injustiças, e como um dos grandes prejuízos é a ausência de alegria. Porque o invejoso, o ciumento, o cobiçoso, ele tem uma ponta de infelicidade em tudo. E quando não é a ponta de um iceberg, ele tem uma ponta de infelicidade em tudo. Então a pessoa que alimenta, né, ciúme, cobiça, inveja, e com isso vem o rancor, com isso vem a amargura, então ele está sempre sem a alegria que precisava. Bem, então fica aí a aplicação para que cada um discirna a si próprio. Amém? Bem, então Provérbios 23, versículo 22 a 35. Os pais sábios apelam para que o filho não cobice a vida de prostituição e bebedice. Provérbios 23, 22 a 35. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer.
Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela como salteador se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para o pai de quem são os ais? Para o pai de quem são os pesares? Para o pai de quem as rixas? Para o pai de quem as queixas? Para o pai de quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Os pais sábios apelam para que os filhos não cobicem a vida de prostituição e bebedice. Não é o pai diretamente falando ao filho, mas o sábio. O sábio está dizendo para os filhos: ouça até a sua velha mãe, seja humilde. A alegria dos pais não deve ser só quando o filho nasce, o filho é pequeno e você pega aquela criança nos braços, mas principalmente a alegria dos pais é quando o filho é adulto. O sonho de todo pai e mãe é ver que a vida e o mundo fora do lar não conseguiu corromper o entendimento, a instrução, a verdade, a sabedoria dadas na infância. Amém? Não é esse nosso sonho? Não será esse nosso orgulho? Feliz do homem que gerou um filho incorruptível. E para não se corromper, é preciso evitar a armadilha dos pecados sexuais, adultério e prostituição, e o caminho sem volta da embriaguez e do alcoolismo, ou dos vícios em geral, que não existiam naquela época, mas existem hoje. Bem, então o homem sábio jamais sente o quê? Inveja do homem mulherengo, do cara que está pegando as meninas por aí. Não, o homem sábio, ele não sente inveja do mulherengo. Ele também não acredita nos encantos da que o tenta seduzir para o assaltar. A maioria dos homens são, infelizmente, propensos à infidelidade. Mas, se não cobiçarmos a vida de promiscuidade, neste sentido poderemos regozijar o coração dos nossos pais. Amém? Agora, há outro problema aqui na passagem. Cobiçar bebida. Cobiçar bebida. Ter inveja dos que seguem a bebedice é estupidez. O versículo 29 também pode ser aplicado aos pais dos que seguem a bebedice. Por isso eu li daquela maneira um pouco diferente. Porque uma versão muito antiga que eu tenho lá em casa dá esse sentido, aquela direção. Então, ais, pesares, queixas, feridas sem causa e tristeza nos olhos para o pai e para o filho do que segue a bebedice. Então, o que a Bíblia diz sobre a bebida nesta passagem? Não olhes, não toques, não proves, como um veneno mortífero que entra nas veias depois da mordida da cobra. Assim será o que achar chique beber com os que bebem.
Não tem muita gente que se acha mais homem, ou mais fino, ou mais legal, ou mais um monte de coisa, só porque está bebendo igual as pessoas estão bebendo por aí. Então, mas na verdade eles já foram picados pela antiga serpente, que é o diabo e o Satanás. E a desgraça vai chegar na vida de quem tem a bebida como a sua companhia. Toda bebida que contém álcool está carregada de má fama. Se você toma algum copo de álcool, você já não tem a mesma fama que teria se não o bebesse. Não envolva com algo que, além de tirar imediatamente a sua boa reputação, pode levá-lo ao vexame da perca de sentido em suas palavras e ações. Se uma bebida me leva a outra, a melhor bebida será aquela que nunca foi tomada. Amém? Então a aplicação. O sábio, que é sábio mesmo, que está inteirado dos provérbios de Salomão, o sábio não tem inveja daqueles homens que pensam enganadamente que são livres para curtir os prazeres ilícitos do sexo e da bebida. O sábio não tem inveja dessas pessoas. Ele lamenta por essas pessoas. Amém? Muito bem. Provérbios 24, versículo 1 a 22. Descobrimos por que existe tanta maldade sendo praticada neste mundo. Sabe por quê? Por causa da inveja. A inveja da própria maldade. Acredita nisso? Provérbios 24, 1 a 22. Acompanhe comigo sem perder o foco. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria, porém, edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Versículo 9. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Versículo 13. Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem associes o lugar nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira, e a lance sobre você. Versículo 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes com os revoltosos,
porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá. Então, aqui nós descobrimos por que existe tanta maldade sendo praticada no mundo. Por causa do quê? Da inveja. As pessoas, a maioria delas, tem inveja de quem? Do que pratica o mal. Então o homem malvado faz mal e se dá bem. Então se multiplicam aqueles que têm inveja do cara que fez o que é errado e se deu bem. Preste atenção. Quantas denominações religiosas existem cujos seus líderes e guias são falsos, só falam mentiras e só pensam em dinheiro? Se dando bem. Estão o quê? Se multiplicando. Por quê? Porque fez o errado e se deu bem. Valeu. Por que a corrupção não acaba em nosso país? Por causa da impunidade. O advogado está aqui, pode dizer. E a impunidade, então, faz com que a pessoa que tem inveja do que fez o mal e se deu bem, prossiga pelo mesmo caminho. Então, por que existe tanta maldade sendo praticada nesse mundo? Por causa da inveja, né? A inveja. Ou seja, as pessoas, a maioria delas tem inveja de quem? De quem anda errado, dos malfeitores. O homem malvado faz mal e se dá bem. O simples vê e começa a invejá-lo. O cara está se dando muito bem. Olha lá o que ele já conseguiu fazendo errado. Então a primeira coisa que esse invejoso se faz é juntar-se ao malfeitor. E aí também ele se torna maligno em seu coração para fazer o mesmo. Então o invejoso que começa a praticar o mal, ao invés de ensinar o bem, causará intrigas e com desígnios insensatos se tornará um escarnecedor detestável. O homem de bem precisa entender todo o poder e benefício da sabedoria. Ao invés de se afligir por causa do perverso, o homem de bem precisa entender que a sabedoria vai lhe trazer tudo o que ele precisar. Amém? A sabedoria realmente é aquilo que traz todos os benefícios que nós precisamos. Por isso nós não precisamos invejar quem? Os perversos. Porque a sabedoria vai me trazer. Então sabedoria, conhecimento e inteligência podem trazer tudo o que nós precisamos nos versículos 3 e 4. Sabedoria e o conhecimento valem mais que a força física e os músculos. A vitória na guerra está nas medidas de prudência e na humildade para ouvir todos os conselhos. Só os verdadeiramente grandes alcançam a sabedoria. O sábio não diminui a sua força no dia da angústia, porque ele sabe que se começar o problema e ele desanimar, ele vai perder a força, né? E ele não pode desanimar quando o problema começa. O sábio não inveja o perverso, mas anda na contramão dos maus, livrando os que andam no caminho da morte, pois não ignora a sua responsabilidade diante de Deus. O sábio provará sem medo da sabedoria, pois a mesma não é apenas doce, mas saudável, garantindo a boa expectativa quanto ao futuro. Falou que a sabedoria é como o mel. Melhor do que o doce do mel é que ele faz bem para a sua saúde. Amém? Então a sabedoria, além de doce, ela vai fazer só o bem para você. Então, acostume-se a gostar dela. O verdadeiramente sábio mostra compaixão, até pelo seu inimigo. O homem justo será levantado por Deus,
quantas vezes for necessário. Mas os perversos serão abatidos de modo definitivo. E quando isso ocorrer, o homem justo ainda se lamentará, temendo ao Deus do juízo. O grande teste para uma pessoa, se ela é justa ou não, é quando o seu inimigo está na pior. Porque quando o seu inimigo está na pior, ela acha bom, ela se regozija, ela se alegra de que aquele que o prejudicou está em maus lençóis agora, ela diz bem feito. Então Deus olha aquilo e não se agrada. E é até capaz de tirar aquela aflição do inimigo e colocar sobre a pessoa que estava gostando de ver a aflição do outro. Então esse é um grande teste para o homem justo. Quando o seu inimigo é julgado por Deus, você não tem que alegrar-se, você tem que temer. Amém? Temer a Deus. Invejar ou cobiçar. O poder dos maus é tolice, visto que a sabedoria nos beneficia muito mais. Amém, irmãos? Então, conclusão e desafio. Versículo 19 a 22, repetindo aqui, diz assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas o quê? Inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, de Deus e o rei, quem a conhecerá. Então a conclusão do desafio: a motivação maior é o temor do Senhor. Amém? A inveja, a cobiça ou o ciúme não garantirá bom futuro para o que por elas se motiva. A prosperidade de nenhum perverso pode causar ciúme ao ponto de afligir o coração do sábio. Como eu convivo um pouco com as pessoas religiosas, especialmente de denominações evangélicas, não é incomum você achar pessoas revoltadas com Deus, dizendo: se Deus deu para o ímpio, por que não pode me dar? Na verdade, essa é uma atitude de quê? De inveja, de cobiça. A prosperidade de nenhum perverso pode causar ciúme ao ponto de afligir o coração do sábio. Amém? O sábio não é motivado pela cobiça. Ele não é motivado pela inveja. Ele não é motivado pelo ciúme. Deixe-me declarar uma verdade. Os perversos e malignos sempre terão mais, materialmente falando. Porque os valores do justo e do sábio são mais elevados, são diferentes. Os homens malignos, sem o temor de Deus, não têm um bom futuro garantido. Como o homem que tem o coração limpo da cobiça tem um bom futuro garantido. Como sentir rancor e amargura pelos que andam na escuridão? Como invejar os que estão perdidos e arruinados? Que o temor do Senhor seja a nossa motivação para vivermos da maneira mais feliz que pudermos. Sem a inveja manchando nosso coração, nós concederemos o mesmo direito às pessoas de também viverem o mais felizes que puderem. Amém? A cobiça, o ciúme e a inveja já arruinaram vidas demais. Não deixe que arruine a sua vida também.